Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito bom ver caras amigas, Letícia, Aline, Olá, boa noite. Gorete. Tudo bom, Gorete? Tudo bem. É tão bom ver rostos amigos. Ana Paula, Muito bom estar Vera, aqui. Boa tudo bom? noite. Patrícia, Leonardo, Aqui. Maria do Rocio, Carmen, Letícia, sejam todos bem-vindos, tá? Então, Vanessa Morim tá aí também, Alma, Carmen, Letícia. Ângela. Então, a ideia dessa a gente fazer essa masterclass é para a gente fazer um pouquinho mostrar para quem tem curiosidade ou tem alguma dúvida, né? Estava conversando com o André é pediatra, carioca, e ele foi um dos primeiros que a gente conversou sobre isso há um bom tempo num congresso em Floripa, que eu estava começando a perceber os desenhos e se ele usava, ele me deu umas literaturas, me mandou uns livros para ler, uns títulos, né? E aí eu fui começando a ver como o André estava falando. No começo eu colocava papel e lápis para as crianças, tipo, vão se distrair e não atrapalhem, né? E a gente começa a ver que começa a vir uns tesouros na mão das crianças, né? E você não sabia o que fazer com aquilo. Muitos trazem o desenho dobradinho, em forma de envelope, em forma de presente, que dão de presente, e querem contar a história do desenho. Aí eu comecei a ver que na história que as crianças traziam espontaneamente, tinha muitas vezes a ver com o transtorno que aquela criança colocava, mas e que a família não conseguia perceber ou não conseguia demonstrar de uma forma mais objetiva o que estava acontecendo com aquela criança, né? Então, eu comecei a recolher esses desenhos e começar a procurar a ver em literatura, através do Start até que o André, coincidentemente, me falou sobre isso, eu comecei a ver outras coisas e a coisa foi surgindo. Porque se a gente percebe com crianças e adolescentes, muitas vezes você está quase no final da consulta, você não tem muitos dados, elementos para você fazer prescrição, né? Porque muito da fala dos pais da criança é um olhar contaminado pelo observador, pela mãe, pelo pai, pela cuidadora, pela professora, pela avó. Então, não é a criança falando dela mesma. E pela própria imaturidade do sistema nervoso central da criança, ela não tem consciência para poder relatar o que está dando ansiedade, o que está dando medo, ou qual o trauma, ou qual o impacto que teve, né? Então, às vezes, a assertividade da escolha do remédio, muitas vezes é contaminada pelo olhar da mãe, do pai ou dos cuidadores, né? Vocês já devem ter pego crianças em que chega a mãe narrando uma coisa é uma criança. Aí você vai conversar com o pai, que às vezes fica com a criança quando entra, é a visão de outra criança, são duas crianças diferentes. A criança da escola que vem a avaliação é uma, a criança dentro de casa é outra, né? Conforme o ambiente, o espaço, ela vai manifestar aquela expressão, né, conforme o meio, né? A gente sabe que tem crianças que com a mãe elas são terríveis, né? E com o resto são tudo tranquilo. Então há uma relação entre mãe e filho que é muito intensa e que faz essa alteração na nossa percepção. E nesses mais de 20 anos que eu venho utilizando os desenhos, e os alunos que acompanham a gente na escola, geralmente faz uma análise, né? Sempre há uma curiosidade, como é que você vê, como é que faz a leitura, você está interpretando, né? Uma coisa é a interpretação, a interpretação é com base do meu conhecimento, com a base daquilo que eu sei, dos meus símbolos, das minhas cargas. Boa noite, Carla Galvão, tudo bom? Das coisas que eu tenho. Então, através da leitura que eu vou fazer do desenho, eu também posso usar a minha interpretação com base nos meus conhecimentos, né? Só que existe uma técnica, que é a técnica da análise, que ela não é projetiva daquele que observa. Vamos lá. Ela não é daquele que observa, mas ela é bem descrita pela literatura, pelos pedagogos, pelos profissionais psicólogos, né, que trabalham com isso. O arte terapeuta são os profissionais que eles têm uma técnica, né, e muitas dessas técnicas, muitos dos valores ou da leitura que você faz do desenho, ela surge já há mais de 100 anos
em trabalhos científicos de psicopedagogos, né? No curso a gente vai falar sobre a história dessas análises, né? Então, há muitos trabalhos e tem todo um processo de como chegaram a esses símbolos, o simbólico, para que você possa utilizar nisso em diferentes técnicas e métodos, né? Então, existem desenhos para você fazer um diagnóstico psicológico da criança, um diagnóstico traumático, um diagnóstico de tipos de personalidade da criança. Então, você pode utilizar o desenho conforme a técnica para você obter informações a respeito daquela criança. Na homeopatia, a gente não quer fazer diagnóstico psicológico, não quer fazer um direcionamento da forma daquela criança, mas poder muitas vezes tirar do inconsciente da criança qual que é o verdadeiro transtorno ou desequilíbrio que acomete aquela criança, ou que possa nos levar através do desenho, né, uma forma dela manifestar o inconsciente dela, assim como o sonho, numa projeção inconsciente dentro do desenho. Isso que é o mais engraçado, porque existem elementos que aparecem no desenho que a criança não tem consciência, mas quando você começa a fazer a leitura para a mãe do desenho, a mãe fala, gente, é isso mesmo que está acontecendo com ela. Né? Então eles acabam sendo muito expressivo desse inconsciente da criança no universo que você fica catando sintomas e fica aquela coisa difusa, a mãe fala uma coisa, o relatório da escola vem outra, você acaba ficando meio perdido, sem ter segurança. E muitas vezes nos desenhos, né, eu vou mostrar 4 casos para vocês, né, 3 casos, alguns já viram em congresso, já viram, mas são casos que eu acho tão interessante, eu gosto tanto desses casos, não sei se foi o primeiro, os primeiros que eu relatei lá na Liga Mundial, em 22, que eu apresentei, mas foram coisas que me chamaram muita atenção do impacto de como o desenho ajuda, né? Então, tenho utilizado, hoje mesmo, a minha comadre foi com a minhas afilhadinhas, né, no desenho, e foi uma coisa muito linda, porque o padrão se repete do desenho dela, e fazendo a leitura junto com a minha comadre, foi toda a percepção. A mais velha desenha tudo, vai fazer 6 anos, em dezembro, e a mais nova tem 4, vai fazer 5. Então aqui a mais velha ainda está no mundo da fantasia, do imaginário, das nuvens, dos arco-íris, das borboletas. E a mais nova, que é mais sensível, já está aterrada, já está com um desenho todo estruturado, com maior complexidade do que a mais velha, né? E as duas são superdotadas em padrões diferentes. Então é muito legal você ir vendo no desenho para isso. Mas vamos lá parar de falar, o pessoal já entrou e já vamos mostrar alguns desenhos. Até o final teremos o sorteio de 2 inscrições de grátis para o concurso, para o curso, que é sábado, presencial ou online, né? Quem tiver aqui é presencial, ninguém vai comprar passagem para vir em 2 dias, obviamente. E algumas a gente vai sortear com promoção, com desconto, que eu ainda vou. Estava pensando uma outra coisa aí para que mais pessoas possam ter acesso. Tá? Vocês podem perguntar, tirar dúvidas, para a gente poder tornar mais dinâmico. Então, se eu não vou entrar em muitos detalhes do caso clínico, senão fica cansativo, é mais as histórias e depois uma leitura de uma série de desenhos para a gente poder entender como esse processo é muito legal para quem atende criança e adolescente, tá? Puxa, o arquivo errado aqui. Vem em arquivo. Eu vou fazer o bonitinho aqui. Só um pouquinho, gente, que estou me batendo com o básico, que é o
Tá, agora deu certo. Aí eu apareço também, ó, que bonitinho. Vamos lá. Tranquilo aí? Estão me vendo? Estão vendo a projeção? Gendra, Thalita? Sim. Tá, tá bom. Sim, Sumiu todo mundo aqui só. E eu tô no cantinho? já tá Não, mais só ou tá, menos. Eu No tô. só meio tá. da tela, embaixo, em Então tá cima do bom. logo da escola. Então tá bom. Então tá jóia. Tô no cantinho, então tá tranquilo. Então vamos lá. Então, esse primeiro caso, né, o gatilho central foi o nascimento do irmão, né? E a partir do nascimento, ele ficou caótico, fazia de tudo para chamar atenção, inquieto, nervoso, ciumento, episódios de agressividades, né? E teve um episódio, ele estava bem revoltado, com ciúme, querendo o colo da mãe, chutava o neném. O neném estava com 6 meses, ela estava amamentando no seio, estava bem quieto, chamando atenção e pediu para sentar no colo da mãe, enquanto ela amamentava o irmãozinho. Para ele se acalmar, ela deixou ele sentar, daí ele encostou no seio, eu falei, posso encostar no seio? Né? Aí ela deixou ela encostar no seio, o neném estava mamando num, e ela estava com o peito desnudo do outro lado, deixou ele encostar no outro lado. E de repente ele morde o peito da mãe, uma criança de 4 anos e meio, quase 5, mordeu 6 anos, mordeu o seio da mãe, de tirar um pedaço do bico, sangrando. Ela deu um berro, a criança que estava amamentando quase cai no colo. O pai que estava na sala vem correndo para ver o caos, a gritaria, e ele vê o menino com sangue na boca, a mãe com o peito sangrando, né, os berros de dor, e ele se desequilibra, o pai pega, quase arranca a orelha da criança e começa a espancar literalmente o menino, né, de desequilíbrio pelo que ele tinha feito, porque eles estavam já cansados com tanta agitação do menino. E nessa hora que o pai puxa a criança, começa a dar uns tapas na cabeça e nas pernas da criança, o menino desmaia, entra em crise convulsiva, fica paralisado. Então você imagina o caos que foi. E a partir disso, o menino passa a ter a versão do pai, a ficar com medo, e ficou mais irritado, mais nervoso, impossível de se domar. Só queria dormir com a mãe, ficou com medo do pai. E ele chegou no consultório, uma criança bem calma, mas ele não permitia mais que ninguém chegasse perto dele, ele já não gostava muito que tocasse ele, mas uma criança extremamente difícil de lidar e por ciúmes, né? A gente pensa sempre num Iociamos, né? Num remédio mais violento desses, e esse foi o desenho que ele fez. Fazia um mês que tinha acontecido isso, quando vieram no consultório. Geralmente eu peço para eles irem na sala de espera, desenhar enquanto converso com a mãe, e, e esse foi o desenho, né? Então a gente vê que no desenho não há rosto, né? Não há, não existem olhos, né? Já tem 6 anos, ele já tem uma percepção. Então o boneco aqui ele está sem dedos, né? Só os braços. Então são dois fantasminhas voando. Um ser negro, né? Que tem um braço que parece que está sangrando, ou o seio, se a gente for interpretar. O outro parece que também. E só o do meio está em azul. Todos os outros são negros, né? Há um vermelho que traça, há alguns pedaços que estão por aí. Então, assim, ainda no inconsciente dele, né, ele percebe aí que quando eu perguntei, né, o que que ele estava desenhando, ele falou que era um monstro atacando, né, alguém do bem e que estava fazendo sangrar. Então ele se coloca nesse lugar de monstro, da culpa à esquerda, né, mordendo, tirando pedaço, e essa sensação de fantasmas, né? Ele coloca, um monstro mordeu,
e daí morreu e virou fantasma, né? E ali é um pedaço do braço que o monstro tirou que estava ali embaixo. Então há um grau de agressividade, destrutividade, né, dentro do desenho dele. Aí eu perguntei como é que esse monstro se sentia, né? Ele falou que ele não, que o monstro não sabia por que ele era má, porque tinha alguma coisa mais forte dentro dele que fazia ele perder o controle, que ele era bonzinho como esse de azul e algo aconteceu que ele virou um monstro. E que ele não gostava de ser monstro. É engraçado que as crianças começam a falar do desenho, e assim que começam a narrar o desenho, elas começam a colocar elas como primeira pessoa, né? Eu comecei a perguntar para ele, mas como é que ele é esse monstro, né? Porque na técnica, uma das técnicas que você aborda é pedir através do desenho para a criança explicar para você e contar uma história. Geralmente eles não querem contar. Ah, o que que você desenhou? Não sei. Eu falei, ah, então vamos inventar uma história junto. Conta para mim o que aconteceu, o que está acontecendo aqui. E ele foi contando. E é assim, não dá 2, 3 minutos, eles saem do desenho projetivo, que é o monstro, e começa a falar, ah, eu não gosto, eu não sei o que acontece, que alguma coisa me transforma e eu fico com raiva. É algo que eu não consigo controlar. Ele tinha um hábito de morder, tinha toda uma história na escola também. E através disso, do desenho, dos sintomas, né, a gente acaba fazendo uma repertorização, né? Então tinha os sintomas dele na camomila, eu não tinha pensado em camomila, a gente sempre pensa em ociamos, né? Essa agressividade por ciúmes, por transtorno. Mas tinha uma coisa interessante, essa debilidade por desmaio, né? Ou por dor, que foi aconteceu que ele desmaiou e teve, parece uma crise convulsiva, e essa transtorno por repreensão e o morder tudo, que ele estava sempre mordendo tudo, e mordeu a mãe, e o fato dele gritar bastante, que é típico da camomila, mas essa questão de depois ser inconsolável, que a mãe falou que depois que ele voltou no desmaio, ele chorava de um jeito assim inconsolável e nada conseguia acalmar ele, né? Ele pedindo desculpas. Então, e pela forma que tanto antes como piorou depois de não querer ser tocado, e a hora que eu vejo os fantasminhas saindo, voando e como se tivesse a morte ali, me veio uma imagem da camomila, né? Quando eu repertorizei e vi a camomila, eu dei camomila para ele. E a resposta dele foi assim, foi em uma semana. A mãe falou que foi a primeira vez que ele tomou homeopatia, que já no segundo dia ele dormiu, começou a ficar mais calmo. Em uma semana ele já voltou a ser amoroso com o irmão, com ela, e começou a deixar o pai se aproximar do lado dele, sentado do lado dele, né? E já começou a fazer carinho no irmão e gritava raramente, assim, com uma semana de medicamento, na Camomila 200, né? Então, a, tinha dentro da criança ainda, né, essa expressão dela do mal, né? Se você pensar que todos os desenhos, né, todos os elementos do desenho são projeções da própria criança, os personagens, né? Então, o menino azul no meio, né, sem rosto, sem nada, é ele, né? O que torna o monstro que agride é ele também, mas ficou marcado no inconsciente dele o morder, arrancar pedaços, que era um hábito que ele tinha já na escola e que agravou com o nascimento do irmão, né? Ele tinha tomado vários outros remédios, nunca tinha pensado em camomila, porque no consultório ele parecia sempre tranquilo, bem calmo, e a mãe sempre nervosa e com o nascimento do irmão. Então, ele acaba ajudando a gente a entender que o morder, o tirar pedaço e algo que é um impulso incontrolável que tem dentro da camomila, né? E essa sensação de que nunca está satisfeito com nada, que era uma das coisas, que nunca nada estava bom, principalmente depois do nascimento do irmão, levou à repertorização, à compreensão e ao uso do medicamento, tá? O segundo, né, é essa criança de 7 anos, a mãe muito crítica, ditadora, exigente, e tinha nascido recente de um irmão, né, que deixou ele extremamente amuado, triste, né? E ele começou com um quadro de asma e urticária quando a mãe estava com 2 meses de gestação. Ele nem sabia que a mãe estava grávida, né? E ele começou com um quadro de asma
e logo depois começou com um quadro de urticária e fazia quase um ano que ele estava com urticária, tinha usado várias crises de corticoide, e aí uma mãe da escola indicou para levar na homeopatia, porque ela já estava tentando de tudo. Então ele tinha ganho 3 quilos no último ano, que estava comendo bastante doce, tinha a questão dos corticoides, que poderia ser através do corticoide, e eles já não conseguiam mais fazer porque ele vivia à base de anti-histamínico e corticoide para resolver a urticária dele e a atopia que ele fazia nas pregas, né? E uma criança triste, amuada, pouco respondia, você perguntava, estava tudo bem já com 7 anos, né? E esse foi um caso que me chamou muita atenção, a rapidez, e é um remédio que foi prescrito para ele, que é um remédio que geralmente demora para surtir efeito. Aí o primeiro desenho que ele me traz, e uma da parte da técnica é você pedir para fazer geralmente 2 desenhos, para você poder comparar algum padrão que se repete nos desenhos, que acaba acontecendo, ele se torna mais fidedigno. Então, algumas vezes eu peço para fazer só 2 desenhos, e ultimamente tenho pedido fazer 2 desenhos, um para me dar de presente e outro para dar de presente para a mãe. Esses comandos, que é bem descrito por alguns psicopedagogos, né, e arte terapeuta, quando você faz um desenho com um pedido, geralmente o inconsciente registra da criança que ele tem que entregar aquilo que é específico para o médico e aquilo que é específico para a mãe. Então, para a mãe, há uma intenção dele se mostrar quem ele quer ser, o que ele quer para agradar a mãe, e para o médico, realmente aquilo que está sendo a dor ou o medo dele, né? Como um pedido de ajuda, onde ele se revela e o inconsciente abre para se manifestar. Então, quando eu vejo esse desenho, não fazia a menor ideia, né, do que era, e a gente pede para explicar. Me conta, então. Com crianças maiores é mais fácil, mas até criança pequena, quando desenha rabiscos, faz um monte de rabiscada, né, com 2, 3 anos, elas contam uma história do que elas desenharam. Então é importante a gente tomar nota na hora que eles estão contando, porque você só vê um monte de rabisco, você não vê nada. Mas ela vai contar uma história que tem a ver com os medos, com as angústias, ou como ela vê o mundo através da história que ela projeta, né? Ela só vai contar aquilo que está dentro do âmbito do conhecimento dela. E aqui ele desenhou, que falou que era uma caverna, que essa caverna o trabalhador morava e era um lugar seguro, porque ele trabalhava de dia nesse lugar do escritório aqui no meio, e à noite ele dormia na mesma caverna. Então era um lugar seguro que ele não precisava sair de casa, né? Então era uma caverna onde dava segurança e ele ficava protegido para ir do trabalho para casa, né? E o segundo desenho que ele faz é esse aqui, em que ele fala que, que às vezes o trabalhador, esse homem que morava na caverna, e esse verde com os dentes cerrados, é a caverna para manter todo mundo longe, ter medo, mas às vezes ele tinha que sair da caverna onde ele trabalhava para fazer compras e conseguir as coisas para sobreviver. E que era muito arriscado passar, e tinha nesse lugar onde ele tinha que comprar as coisas para sobreviver, mas tinha muita energia do mal lá dentro. Mas ele estava com uma lança para se defender, né? 7 anos, né? Então você vê a água aqui embaixo, você vê uma caverna, né? A imagem de um monstro para assustar qualquer um que se aproxima. Lá ele estava seguro. Ele tem que enfrentar a vida, atravessar a ponte perigosa para ir até um lugar. Então é uma criança que se sente insegura, né? Que quer ficar dentro de um lugar protegido, onde ele possa executar o trabalho dele, e descansar sem que nada aconteça, mas que morre de medo de ir para o mundo lá fora, porque tem o mal, tem algo que o espreita, né? Você vê a força negra, os olhos verdes, né? Dentro dessa estrutura, se você observar, é uma careta preta, né? Com os olhos verdes, como se fosse de um monstro, né? Como se ele tivesse que ir para esse lugar e o risco, e aqui ele fala que a ponte estava dissolvendo. Então ele tem muito medo de seguir a vida, né? E ir atrás das coisas com o medo que tem de fora. Então o remédio, né? Para alguém que se sente ameaçado, né? Ele era filho único até os 6 anos de idade.
A mãe engravida, o neném já tinha nascido e ele estava com urticária, então viver no mundo o ameaçava, né? Pulmão é tristeza, a pele, o mundo que eu estou vivendo é uma ameaça, está me atacando. E o medicamento prescrito foi calcária carbônica, né? Então a gente tinha ali que ah, esse menino, né, melhorou, já a urticária começou a aliviar, mas acima de tudo a mãe falou que ele começou a ficar feliz de novo, com uma semana do medicamento. Com 20 dias de remédio, as lesões da urticária começaram a diminuir, esparçar, e ele já não coçava mais à noite, que ele chegava a coçar de sangrar. Geralmente, calcária carbônica é um remédio que demora para um pouco mais para fazer efeito, e o Vitório, assim, em 20 dias, tinha reduzido 80% da urticária dele, fez uma crise de asma leve quando começou. Na época eu não conhecia ainda, isso aí foi em 2018, eu não conhecia a forma de fazer detox com corticoide, poderia ter sido feito para ele. Mas ele passou super bem, atendi ele um ano depois, e ele está super bem. Ele, um menininho. Atendi a mãe há 2 anos atrás. Eu falei, eles estão super bem, nunca mais tiveram mais nada, né? Então, como o remédio mexe dentro disso. Então, o desenho é uma forma dele contar a história daquilo que é o verdadeiro medo, né? Senão a gente pegaria somente o transtorno por ciúme, por nascimento do irmão, e o remédio provavelmente não sairia calcária carbônica, né? Porque não foi os ciúmes do irmão, mas foi a insegurança um fator de medo, né, dele perder o lugar dele e ele querer ficar num lugar protegido, né, pela fragilidade dele. Né? Se você lembrar que a calcária é uma ostra, né, fica fechado e você tem o símbolo de uma caverna e ele lá dentro, né? Você vai fazendo o paralelismo daquilo que está desenho, procurando uma imagem dentro da matéria médica, junto com a repertorização. Então você pega medos, né? Medo, inseguro, desprotegido, e vai chegar até a repertorização da calcária. Tá? Eu não coloquei mais repertorizações porque é pegar sintomas e ir atrás. O importante é você entender a temática, que a gente tem usado bastante a temática dos desenhos, né? O terceiro caso é um caso de pânico inexplicável, né? Que a mãe fala que ele simplesmente começou a ter cada vez mais medo, né? E ele não conseguia expressar do que era esse medo, né? Então ele não conseguia mais dormir sozinho, acordava no meio da noite com um terror noturno, gritando, com medo que alguma coisa estava atacando ele. E uma coisa interessante que a mãe falou que ele não conseguia é, olhar a luz vermelha do standby dos aparelhos eletrônicos. Então, a televisão do quarto, a luz do computador. Na época eram só existiam os LEDs vermelhos, né? Hoje já tem o LEDzinho azul, que é aquele LEDzinho vermelho que fica nos aparelhos quando ele está em standby antes de você ligar. Então, o pai tinha que tampar todos os aparelhos com fita isolante preta, porque ele não conseguia dormir e ficava com medo da luz vermelha, né? E entrava em pânico, desequilibrava, a ponto de ele não conseguir se acalmar, grudar na mãe e querer entrar dentro da mãe quando tomava o medo no escuro. Então tinha que dormir com luz acesa, tinha que dormir com a mãe ou com o pai. Ele não suportava, imagina uma criança de 7 para 8 anos, completamente desequilibrado. E junto com isso, uma atopia também importante, agravando, ele tinha uma dermatite de contato, de assento, aquela que forma o assento sanitário e fica nas coxas, né? Na nádega, a marca do assento sanitário, ficava em carne viva dele coçando, e uma rinite. Mas a mãe trouxe principalmente pelos medos e pelo agravo da atopia dele. Pedi para ele fazer o desenho, ele não sabia falar do que ele tinha medo, ele quase não falava, ficava quieto, não gostava nem de falar. Quando a mãe começava a falar, ele tampava a mão da mãe, que ele não queria que ela falasse da luz vermelha, né? Eu pedi para ele fazer o desenho, e ele me traz esse desenho. Eu pergunto, mas o que que é isso, Guilherme? Aí eu falo, isso é um Mike Kowalski. Eu falei, mas o Mike Kowalski do Monstros S.A. tem um olho só. E o que que é isso? Ele falou, são montes de olho. Eu falei, tá, mas você desenhou porque você gosta desse Mike Kowalski? Ele falou, não, é disso que eu tenho medo.
Eu falei, mas medo do quê, Guilherme? Eu tenho medo que esses olhos entrem dentro de mim. Aí eu fiquei mais perdido ainda. Eu falei, meu Deus do céu, que remédio que é esse, né? Aí eu falei, na analogia, né? O que são os olhos vermelhos, né? No imaginário dessa criança de 7, 8 anos, geralmente a gente associa olhos vermelhos, né? Como o olho do demônio, do cachorro brabo, de um cachorro sangrento, mas principalmente me veio a imagem de um demônio, né? Aí eu fui lá no repertório e coloquei medo de ser possuído pelo demônio, medo de ser possuído, né? De algo que invade. Tem um remédio chamado Mancinella, e que tinha alguns sintomas, não tinha muita descrição mental, mas tinha dois pontos nesse medo de ser possuído pelo demônio, né? A Mancinella é uma maçã, ela tem sintomas de irritabilidade, de medo, e dei Mancinella, né? A partir da primeira semana, a mãe falou que 60% dos medos diminuíram, tá? Ele voltou a dormir sozinho, com a luz acesa, mas não tinha mais tanto medo, né? E com 20 dias ele não se importava mais com as luzes vermelhas. E com um mês o eczema dele secou, ainda ficou com a rinite. Ele ficou usando mancinela por cerca de uns 3 meses, depois parou. A mãe volta um ano depois. Quando ele vem no consultório, ele já vem com um desenho dentro de um envelope grampeado, que ele mesmo fez o envelope, tá? E ele me entregou dentro do envelope, eu abri, tinha esse desenho. E a primeira coisa que ele falou quando me entregou o envelope, foi quase 2 anos, é um ano e meio depois, ó, 2017, que era 2015. Ele falou assim, doutor, naquela época eu tinha muito medo, mas agora eu sou corajoso e bravo, feito esse soldado do Star Wars, né? Só que o que chama atenção ainda nos dois desenhos, né, pela idade, são desenhos preto e branco, né? Somente o preto, praticamente, e o branco. Tanto no primeiro desenho, que era mais infantil, esse com mais habilidade pela idade, né? Já estava com quase 8. Aquele lá estava um pouquinho com 6 e pouco. A história dele é que o pai era extremamente agressivo, né, com a mãe, e ele presenciou muita violência materna, né, do pai que bebia, e ele não via o pai fazia uns 3 anos, por medida protetiva da mãe, né, que ela sempre renovava, ele tentava ameaçar. Então ele era criado com um avô extremamente rígido, né, e que ele tinha um monte de regras na casa do avô, e ele não podia demonstrar essa medo, insegurança na casa do avô, né? Fazia um ano e pouco que a mãe tinha separado por causa das violências, né? E não tolerava as manhas dele de medo. E então ele ainda fazia o desenho escuro, né? Ainda não tinha liberdade de colocar a criatividade e a expansão dele, que ele tinha que seguir muitas regras dentro da casa, dos avós, né? Onde a mãe morava. E a mãe estava fazendo faculdade, depois que se separou, então ele ficava mais com o avô e praticamente sozinho, né? E depois de um ano e pouquinho a mãe voltou, ele já não tinha mais rinite, não tinha mais nada, só que ele estava roendo unha com quase 9 anos. Aí mudou o medicamento, já não lembro mais, mas ele usou Mancinela. Eu dei mais uma dose para ele de Mancinela na 1M, depois que ele veio disso por causa da rinite que ele estava vindo. E a mãe falou que ele ficou bem, ele ficava calmo com a Mancinela, e depois eu troquei, não lembro qual outro medicamento, tá? Mas o como ele vai dizendo, né? Então a gente vê que essas características, o desenho revela a principal núcleo da criança, daquilo que ela precisa, né? Daquilo que é o norte ou a alma do medicamento. Eu vou agora só mostrar os desenhos e contar os casos rápidos para a gente ver como o desenho vai ajudando a gente na compreensão da criança, né? Que ela coloca dentro do negócio. Essa é uma criança Sara,
Ela chegou com um quadro agudo no consultório, a mãe era secretária da clínica que eu trabalhava, e ela falou um monte, falava, você não tinha sintomas concretos, e eu pedi para ela sair, para desenhar, e ela me trouxe esse desenho e trouxe esse outro desenho, esses dois desenhos. E eu não fazia a menor ideia o que fazer com isso aqui, com esses dois desenhos, né? O pai estava desempregado, fazia 6 meses, e a mãe que estava sustentando a casa, ela teve que fazer hora extra, e o pai estava extremamente nervoso, eles estavam brigando, quase a ponto de se separar, e ela sempre amuadinha, quieta, calma, silenciosa, e não dava trabalho, só que ficando muito doente, pegando muito resfriado, frequente, e sempre triste, na escola estava amuada, estava dispersa, então a mãe estava preocupada pela imunidade que estava baixa, ela trouxe por causa da imunidade, né, e pediu para a criança sair justamente para falar por questão do pai, que o pai estava deprimido, irritado, porque não conseguia outro emprego e não aceitava ter sido mandado embora. Aí eu perguntei para ela o que que era o desenho e ela falou que isso aqui era um pôr do sol. E eu falei, mas por que o pôr do sol? Ela falou que eu gosto de ver o pôr do sol e eu lembro no pôr do sol quando a gente foi para a praia. E esse outro desenho? Ah, esse foi o hotel que a gente ficou quando a gente foi para a praia. Eu falei, mas por que que você fez o desenho do pôr do sol e do hotel? O que que isso te traz? Ela começa a chorar, derrama uma lágrima e começa a chorar. Ela falou assim, que eu tenho saudade de as últimas férias que a nossa família foi feliz, que estava todo mundo reunido, e a gente foi pro hotel, na praia, e meu pai estava empregado, minha mãe estava feliz, e foi as últimas férias felizes da minha vida. Eu tenho saudades do tempo que a gente era feliz, né? Logicamente, nostalgia, saudade, melancolia, né? Ela não queria falar, não queria expor. É o carcinosino que foi dado para ela, que houve melhor do quadro. Esse aqui é uma criança menor, né? Não é Arthur o nome da criança, é Bernardo. É uma criança de 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Extremamente inteligente, precoce, mas altamente irritado, nervoso. Estava começando a bater na escola, a reagir e não obedecia mais os professores, não parava quieto. É uma criança superdotada, né, com dificuldade de relacionamento na escola porque ele não admite contrariedade. E o grande fator do desequilíbrio dele, que ele começou a bater e a criar problema na escola e nervoso com a professora, foi devido a esse Arthur que entrou na vida dele dentro da escola e ficava provocando ele, beliscando, xingando e fazendo bullying com ele, né? Aí eu perguntei para ele, o que que é que você desenhou aqui, Bernardo? Ele me contou uma história, né? Você vê que a predominância são lá, a cor é escura, nós temos o laranja, nós temos o azul aqui em cima, e nós temos um bonequinho sentado, né, trabalhando no computador, que ele falou, fazendo as coisas. E ele falou que o Arthur, quando ele está trabalhando, o Bernardo, né, quando ele está fazendo a lição, quando ele está na escola, sentado, fazendo as coisas dele, brincando, o Arthur vem atrapalhar ele, fica provocando e xingando. E ele, no desenho só tava o azul e o lilás. Ele risca com o preto em cima e fala: quando ele me provoca, é como uma nuvem negra na minha cabeça e eu começo a ficar com raiva. É como se algo negro tomasse esse desenho no canto à direita, tá? Que tem como se fosse um fantasma negro, tá? Ele falou que é como se algo que tem dois Bernardos. Um Bernardo tentando fazer as coisas, mas que quando o Arthur provoca, algo preto toma conta da mente dele, que ele tem vontade de disparar raios para destruir o Arthur, né? E a minha cabeça, ele pega esse monte de rabisco aqui em cima, e minha cabeça
começa a girar de raiva, porque eu já cansei de falar pro Arthur não me provocar para sair perto de mim, e ele me provoca, ele me tira do sério, não deixa eu prestar atenção na aula, fica me atrapalhando e algo me invade e eu quero destruir o Arthur. E eu sei que eu não posso fazer isso, né? Esses aqui são os raios dele de coloca. Então, o medicamento que foi dado para ele foi lantano carbônico, né? Ele tinha uma questão com o pai também, que o pai era um pai muito rígido e briguento, que queria que ele fizesse as coisas do jeito dele. E a gente que entende um pouquinho da superdotação, a criança não pode ser mandada, né? Eles gostam de autonomia e liberdade. Então, tanto o Arthur provocava como o pai. E essa sensação de dualidade que tem os superdotados, ou os lantanídeos, né? E sempre essa luta contra a própria sombra, né? Ou a sombra interna, ou o lado escuro que vem e transforma ele numa coisa agressiva. Então, sempre os lantanídeos, eles vão ter essa dualidade entre o bem e o mal dentro deles e uma luta para tentar vencer essa coisa. Ele fala daí na consulta que ele não queria ser agressivo, não queria brigar, mas que algo ferve. Quer dizer, o mesmo comportamento, você vê que todos os casos têm agressividade, têm comportamento e medicamentos distintos prescritos, né? E esse é o seu Bernardo. E esse aqui foi o desenho 20 dias depois do retorno, tá? Ele falou que o Arthur não incomoda mais ele, que o remédio limpou a cabeça dele. Agora o Arthur provoca, ele nem dá mais bola. E os pensamentos ficaram mais calmos. 20 dias com lantano carbônico na 200. Tá? Interessante, né? Os casinhos como mexe. E a gente vê casos como esse, né? A Amanda e a Alice eram duas melhores amigas e houve alguns problemas entre as duas. E a Amanda, a paciente é a da direita, né? É uma briga entre as duas, né? Fogo versus água, né? O grau de agitação, de nervosismo, chorosa. Isso aqui é uma história longa, tá? De problemas de um condomínio, tá? Onde a melhor amiga dela, os pais afastaram e proibiram de brincar com a Alice e toda vez que ela vinha, ela agredia, brigava e projetava o problema da relação dos pais para a criança, né? E ela não aceitava isso. Ela tinha saudades da amiga, mas ao mesmo tempo a amiga agredia. Esse aqui, um mês depois, o desenho dela. O remédio dado aqui foi Guinácia, né? E aqui o remédio depois do remédio da Alice, já não tinha mais briga, não tinha mais conflito. Ela já não se importava mais com a amizade e falou: agora eu estou em paz porque não brigo mais com ela, ela não briga mais comigo, eu já não dou mais indiferença para ela e já não tenho mais raiva dentro de mim. Então, com nem um mês, deu 20 dias que foi o retorno, ela apresentou essa melhora do desenho, do alívio do comportamento, parou de chorar, de dar problema na escola, porque ela sentia o luto da amizade, né? Esse aqui, o João, é o Fênix, né? Também uma criança com superdotação, né? E a grande luta dele era ser obediente, só que ele não suportava ser mandado, né? E ele falava que ele era como essa fênix, em que ele conseguia transitar entre o céu e o inferno, que ele era bonzinho, mas se na escola provocassem ele, ele transformava o ambiente no inferno, né? E que cada vez ele tinha que se reinventar, porque inventavam uma regra diferente e ele não sabia se ele ia para o céu ou para o inferno, né? Esse aqui foi lantano fosfórico para ele, tá? Ficou bem, parou a agressividade na escola, começou a ter mais tolerância com a professora, com os amigos. E aí são outros desenhos, né? Então você vê quando você olha um desenho, lógico que cada idade existem estruturas dentro do desenho, coordenação motora
e impacto. Quanto maior a idade, por volta dos 10 anos, 11 anos, os desenhos são mais completos e perfeitos, mas todos eles têm simbologias daquilo que a criança expressa dentro da sua realidade, né? Então, no curso, vocês vão entender o que que é cada desenho, né, representa. O sol, né? Você vê que no desenho de cima, o sol está à direita, né? Aí existe uma casa, são três casas ligadas por um caminho que tem uma ponte passando um rio, com duas árvores. São duas nuvens, né? As duas nuvens ventando. Então você vê que elemento 2, duas nuvens, duas árvores, três casas, três caminhos, uma ponte, um rio. O que está no lado esquerdo, o que está no lado direito, tudo isso existe uma representatividade, né? Quando fala a fazenda do papai, o sol está à direita, né? O sol à direita é a representação da força do masculino e da proteção paterna. No desenho de baixo, o sol está à esquerda, é o desenho da nossa família. O sol, apesar de ser um símbolo de poder e força, muito ligado ao simbólico e à força masculina, quando ele está no canto à esquerda, ele representa a força da mãe, né? Porque sempre o lado esquerdo é o mais materno, o direito paterno. Na folha do desenho, o lado esquerdo é passado e a direita é o futuro, né? Então você vê que ela, com as três irmãs, né? A mãe, aliás, as duas irmãs, a mãe e o pai. Os elementos mais próximos a elas na família são os de maiores afetos e mais distantes os menores afetos, né? E aí tem a simbologia da casa, porquê das duas árvores, porquê do rio, porquê da ponte. Então, quando você começa a entender aonde estão os elementos gráficos, né? Porque a estrela, né? Você vê que o desenho todo está na vertical. Tem um porquê estar na vertical. Quando o desenho está na horizontal, tem um outro processo a ser analisado. Ela faz o desenho na vertical, na folha da vertical, mas os desenhos estão na horizontal dentro do próprio desenho, né? Então tem uma complexidade de elementos, né? Você tem a carinha feliz, você tem um coração, você tem uma estrela. Então cada símbolo que está dentro do desenho, as mãos unidas, né? Quem está se encostando, quem está não, o porquê das casas, tudo isso tem uma simbologia que, junto com o contexto da criança, ele vai levar à compreensão e ao entendimento de qual o padrão do medicamento que a criança vai usar. Adolescente, então, é uma coisa mais difícil de você. Eles sempre estão bem e não tem nada, né? Eles sentam na tua consultório. Se aquela era uma menina, aparentemente ela tinha 12 anos, a mãe trouxe porque estava na adolescência, estava na rebeldia, não obedecia, aquele papel de adolescente chato. E a gente pergunta, tá tudo em ordem, tá tudo normal, né? E a mãe relatava uma série de queixas de dificuldade de relacionamento com a menina, sempre fechado. Só que senta na frente uma menina loira, de olhos verdes, cabelos lisos, bem vestida, toda comportada, né, sorridente, e toda vez que a mãe falava, ela bufava e dava de ombro para a mãe, tipo, tô nem aí com a mãe, no universo dela. Pedi para ela sair, conversei com a mãe, 12 anos, 12 para 13 anos, e ela ainda escreve tio Fer, adoro você. Eu atendo ela desde pequenininha, né? Só que mudou aquela criança que eu estava acostumado a atender, e ela tinha uma série de questões de não querer tomar banho, de não se cuidar. Ela estava bem apessoada para vir no médico, porque a mãe obrigou ela a tomar banho, pentear o cabelo e trocar de roupa. Mas esse é o desenho que ela traz. Aí, quando pedi para ela explicar o desenho, né, pedi para a mãe sair, né, ela me explica que ela gosta de viver no mundo dela, né? E se você olhar, quando ela fala a expressão eu gosto de viver no meu mundo, a impressão que dá é que ela desenhou o globo terrestre, com os continentes, num coração distorcido, né? Ela falou: Eu me amo, eu gosto muito de mim. Então você vê que o desenho do rosto dela é um coração, né? Porque o núcleo do desenho, o centro do desenho é a projeção do próprio autor, né? Então ela coloca um monte de coração mais escuros em volta, sem cores, que eles representam os outros membros da família, né? Pai, irmão, mãe e uma avó que mora junto, que morava junto, né?
Você percebe que é um desenho não harmônico, que ela está com os cabelos desgrenhados, está com uma touquinha na cabeça, com um brinco no nariz, e ela fala: Eu gostaria de me vestir desse jeito, mas minha mãe não deixa. Eu gosto muito da cultura de hip hop, da cultura da rua, das roupas desengonçadas, desse aspecto de sujeira e de livre no mundo. Eu não quero ser padrão como todo mundo, que é o típico do adolescente, né? Que ele quer fugir do padrão, ele quer procurar a própria identidade. Só que essa egolatria dela, né? E só as coisas que ela importava, que ela queria, pegando a história dela disso e mais as questões da mãe, o remédio prescrito para ela foi o sulfur. E eu jamais daria sulfur para uma menina loira, de olhos verdes, bem vestidinha. Mas a natureza dela, ela queria se vestir e se identificava com isso. As coisas desarmônicas, achando que isso é uma beleza estética que é o padrão do sulfur, né? Gostava de filosofar, queria fazer vestibular de medicina, que gostava de ler livros médicos, de filosofia, de entender das coisas. Então, padrão bem de sulfur, mas eu não enxergaria se não fosse o desenho. Né? Hoje ela está terminando a faculdade de medicina. 10 anos, ela está com 26 anos agora, parece. E essa Isabela, né? Então são desenhos típicos de meninas, né? Meninos também desenham. Então, onde tem uma flor. Então, na simbologia, né, a espessura do caule, a flor, a cor que ela usa, o tamanho do desenho, no centro do desenho, por que duas nuvens de cada lado. Então, cada elemento gráfico do desenho, ele fala de uma característica, de uma percepção, né? A inclinação do desenho para a direita, para a esquerda, o número de elementos, eles vão ajudando a gente numa compreensão desse universo infantil que nos ajuda a levar. Então você tem que somar a história da criança com a leitura do desenho. Né? Esse aqui é um outro desenho, que quando a gente vê os elementos colocados, também um adolescente, né? E eu peço geralmente para eles desenharem, o adolescente geralmente faz cara feia, fala, vai lá, faz um desenho, tenta, resgata a criança que tem dentro de você, porque eles não falam nada. E esse aqui é bem interessante, porque ele também não falava nada, né? Ele estava tendo quadro de bronquite asmática de repetição. E você vê os elementos, né? Para ele é bastante amizades, o coração dele é importante, as amizades, ver com as amizades. Ele fala, coloquei tudo que eu gosto, né? Gosta de ouvir música, gosta de ficar no computador, vendo coisas que dá risada e divertido, para depois comentar com os amigos. A família é muito importante, né? E ele falou que ele se identifica feito um gato, né? Que gosta de receber massagem e carinho, que se fosse para ser, ele seria um gato, né? Não tem como não dar fósforos para uma criança dessa, um adolescente, né? No biotipo dele, ele era magro, alto, com bronquite asmática, mas mais fechado, mais tímido e reservado, né? E a mãe, não tem problema nenhum, sempre acordado com todo mundo, gosta dos amigos, você não teria sintomas objetivos para dar fósforos para ele. Mas com o desenho e essa necessidade das amizades, a convivência em família, e essa fala dele que ele queria ser um gato para receber massagem o dia inteiro, levou ao fósforos, né? Essa outra pré-adolescente, a mãe trouxe também porque ela estava caindo as notas na escola, não queria mais estudar, não queria falar o que tinha acontecido, né? Na consulta só com ela também não falou nada, pedi para fazer o desenho e ela volta com esse desenho, né? Quer dizer, não precisa nem fazer curso de desenho para a gente entender que há uma divisão interna da menina, né? E só que o que que isso quer representar, né? Aí você pede para ela contar a história do que é do desenho, né? Aí parece que abre um portal quando você pede para eles contarem o desenho, e ela fala que ninguém percebe a tristeza que está dentro dela, que ela não quer que a mãe, as amigas e as pessoas percebam a tristeza dentro dela. Então ela está sempre sorrindo e dizendo que está tudo bem, para que as pessoas não percebam a fraqueza interna dela, que ela chorava, que tinha uma tristeza muito grande e que ela não podia falar para ninguém porque ela não queria ser fraca, nem para as amigas, nem para a mãe.
Aí eu perguntei, mas o que que aconteceu que você está triste por dentro, né? Porque a melhor amiga dela deixou de ser amiga dela e elas eram três melhores amigas e as duas, que acontece muito isso na escola, e as duas se uniram contra ela. Ela não sabe por quê e ela agora fica sozinha no recreio. Mas ela disse que está tudo bem, está fazendo outras amizades, mas nem a mãe dela sabia que as amigas da escola isolaram ela. Então ela estava num luto pela amizade, né? Ela não queria demonstrar choro e fraqueza. Ignácia Amara é o remédio que ajudou bem ela. Mas a mãe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e ela não falaria nada, porque eu tentei falar com ela, ela não falou nada, foi o desenho que foi a oportunidade de abrir, né? Então a gente vê que nesses casos, a linguagem, até mesmo para adolescente e pré-adolescente, eles nos colocam uma possibilidade de ver dentro da projeção do desenho as temáticas que possam nos ajudar no repertório, na compreensão desse sofrimento e até mesmo na evolução dos casos, né? Então é um porto seguro que tem as técnicas específicas para ajudar a gente a entender cada elemento simbólico dentro dessas leituras, né? Então é bem It's interessante, 21 hours. né? A gente só tem 300 desenhos para eu triar para a gente conversar no sábado. Tem histórias interessantes, tem histórias alegres, tem histórias tristes, né? Uma parte do curso vai ser a teoria e a outra parte a gente vai analisar os desenhos. E vocês vão ver que a partir do momento que você tem as coisas básicas, vocês começam a ver o desenho e já começa a ver alguns elementos. Eles saltam, eles não saltam, eles gritam no rosto da gente, né? Então, esse é um universo bem gostoso. Tirando o André, alguém mais usa desenho por aqui? Cristina, tem experiência já há um bom tempo, Cristina? Já usa bastante tempo. Mas eu tô percebendo que você usa alguns outros elementos também. Eu tô Muitos, achando super, muitos, super interessante. muitos. É porque à medida que você vai lendo as características, né? Que assim, você tem uma técnica chamada análise de árvore, casa e família, né? Que é a mais conhecida. Então, cada um desses elementos, né? Algumas para você avaliar perfil psicológico e traumas, né? Geralmente você pede para desenhar, e eu nunca peço para desenhar, eu dou um papel em branco e falo, olha, faz um desenho e me dá de presente. E vira e mexe, vem casa, vem árvore, vem todo um cenário. Então, quando você aprende o que que é o galho, o tronco, o buraco no tronco, a raiz, a folhagem, a fruta, né? Qual o contexto, né? Tem uma casa, não tem casa, tem morro, não tem morro, tem rio, tem caminho, né? Tem chaminé, tem fumaça. Então, cada elemento do desenho, ele vai te dizer uma pista, né, para você entender o desenho todo, se tem conflito ou não tem conflito e com quem que é o conflito. Ele aparece no desenho. Então, a gente vai aprendendo quais são os elementos conflitantes, né? Em que momento uma árvore é a projeção da própria criança, em que momento essa árvore representa a mãe, qual o contexto. Então, essa leitura dos contextos e aonde eles estão no desenho, junto com a história da criança, ele vai dando uma imagem mais segura, né? E alguns desenhos, a criança projeta a própria holografia do remédio, né? Desenha o remédio que ela precisa tomar. Não sai do nada. Tem um que é a coisa mais doida, que ele desenhou uma samambaia. Eu não sabia que era uma samambaia. Dos dois lados da folha. Não sei, veio essa imagem na cabeça, porque algumas crianças, né? Ah, eu tô sem ideia. Eu falo, então fecha os olhos, vê o que vem na cabeça e desenha. Ele desenhou uma samambaia. Só que de um lado ela era marrom, do outro lado era verde. Então existe uma técnica também de você analisar os dois lados, do desenho, porque às vezes a criança desenha de um lado e desenha do outro. Aí tem um cara que escreveu um livro só analisando os desenhos complementares. Quer dizer, que quando você soma dois desenhos, você pode colocar dois desenhos um na frente do outro, eles formam um terceiro desenho com uma simbologia
por trás, oculta, quando você coloca dois desenhos da criança, um na frente do outro. Então, Por favor, mostra o livro de novo. olha, eu dando spoiler já. Você vai fotografar esses livros pra gente, botar a Depois capinha vai ter deles. a bibliografia, tá tudo preparado. É que Vai ele é ter maldoso, sorteio, faz ó que ele tá prometendo pra sim, gente, mas ó. vai ter o curso agora. O curso a gente vai entregar tudo, né? Até tem uns livros que eu comprei que chegaram até hoje, que eu vou sortear alguns livros. Esse aqui não, que esse aqui não ia chegar a tempo, mas teve uns 3 livros que eu consegui, e chegou hoje, da Amazon. A gente vai sortear alguns livros, justamente porque cada autor, gente, ele tem uma abordagem muito interessante. Então você tem uns que são extremamente técnicos. Esse aqui que é um dos mais famosos, que ela é citada em praticamente todos os autores, que é da Florence de Méridier. Gente, para você ler, é uma pessoa extremamente culta com análise psicológica. Assim, você demora para ler, mas ela vai explorando, todos os livros, ela vai explorando temáticas. Então, são embasados em trabalhos científicos, né? Eles pegam crianças, analisam 100, 200 crianças em escola, pedem todos para desenhar e vão analisando. Então é muito legal as técnicas, né? A outra que usam bastante, que é gostoso de ler, mas um pouquinho, que é essa Edith Dededick também. Sim, 2, 3 anos, adoro, que eles amam fazer rabiscos, né? E as garratujas, né? A leitura dos rabiscos, elas também têm toda uma forma de você analisar, que você vai analisar as cores que ela escolhe, o tipo de movimento e o preenchimento do papel, né? E você pede para elas contarem uma história. Elas contam a história do que elas desenharam. E elas contam, você pede para contar a história na frente dos pais ou não? Na frente dos pais, geralmente. E elas contam, né? 2, 3 aninhos. Mas sempre eu peço para elas saírem da sala enquanto converso com os pais, que é uma das coisas que eu observo também, que quando você está olhando, inibe a criança, né? Se você não olha, fala, ó, o desenho tem que ser surpresa, você tem que me dar de surpresa, né? Eles fazem com mais paixão. E eles vêm entregar geralmente ou o desenho dobradinho, ou com um coração, com um beijo, né? Lógico que o personagem que mais aparece no desenho, vira e mexe, sou eu, né? E aí tem uma característica porque que eles projetam o médico no desenho, mas eu tenho acho que uns 20 desenhos, eu na escrivaninha, eu no consultório, eu examinando. Então você vira o personagem projetivo, né? Deles como admiração e como reconhecimento, como pedido de ajuda. Então é muito essa a dinâmica, né? Nunca vem um desenho igual ao outro, né? E são os universos das crianças que você vai ter que entender junto com a história, né? Você não vai fazer o diagnóstico só pelo desenho, mas o desenho lhe traz uma projeção desse universo do sofrimento. Faz Deixa sentido eu... analisar. Oi, fala, gente. Então, com quantas consultas você consegue chegar ao desenho revelador? Primeira consulta. Então, como eu coloquei lá, é que a consulta com desenho, a gente consegue orientar uma matéria médica. É isso que é o para orientação. Você tem o tema do sofrimento, aparece no desenho. Na primeira consulta aparece no desenho. Oi, Alessandra, gente, vamos tirar as Não, perguntinhas agora que são 9 e só 10, gente. comentário. Essa criança de 2 para 3 anos eu pedi para fazer o desenho, pedi para mandar depois, igual você ensina, né? Manda o Uhum. videozinho. Isso. Aí a mãe falou que ele disse que era só uns rabiscos assim, né? Uhum. De cores azul com verde, assim. Aí ele falou que primeiro era uma sujeira, depois virou uma baleia. Agora eu tô meio assim. Agora tem que fazer seu curso, né? É porque tem a simbologia dos animais, né? Cada animal que escolhe, cada um, e cada e assim o lugar no desenho onde está, né? Então tem várias coisas, né? Se rabisca, se apaga, se não apaga, se corta o papel, se ele rasga, né? O que ele quer dizer o rasgo, a interferência, a força, se ele fura o papel. Então cada elemento do desenho tem um que eu vou mostrar que é muito legal, que ele
Ele simplesmente ele cortou na hora dele fazer o desenho, dele apagar, ele furou o dedo e caiu um pedaço, uma gota de sangue na folha. E dali, da gota de sangue, surgiu o desenho. Então é um universo muito Interessante, legal. né? Muito E o interessante. adulto, Vera, também, só que o adulto ele acaba contaminando o desenho com a racionalidade, mas aparece símbolos também, né? A gente vai fazer nos primeiros minutos do curso, a gente vai fazer algumas observações, algumas coisas, né? Como exercício também de compreensão. Mas tanto o desenho como o sonho, eles são o mesmo acesso ao inconsciente, é projeção, né? Então, muito do que é usado nos livros de desenho é sobre o simbólico, muita análise junguiana da psicologia, os símbolos junguianos, os mitos. Então, muitos elementos que você vê, a psicopedagogia utiliza dos processos de leitura junguiana para fazer a interpretação e a análise do desenho. Não quer dizer que a gente não pode interpretar o desenho. Você pode, você tem elementos simbólicos, né? Um que vira e mexe aparece, que é bem projetivo, é chuteira de futebol. Como o menino adora desenhar chuteira de futebol, né? E com as cores do Ronaldinho, com não sei o quê, ainda mais agora em época de Copa, né? E a chuteira tem todo um porquê, né? O símbolo do futebol, né? Os personagens que eles elegem, então tudo tem algo que fala daquela criança, que vai levar a gente à temática de remédios mais seguros, mais inseguros, remédios mais medrosos, remédios mais. Então, eles dão um núcleo. Se você está em dúvida de um remédio, às vezes o desenho te ajuda. Puxa, esse remédio está mostrando mais uma tendência de crescimento, de grande, né? Ele quer ser um grande jogador feito Cristiano Ronaldo. Então, ele quer ser, né, grande, ele quer ser melhor, ele se esmera. Aí você vê a característica dos traços, as cores que ele coloca, o lugar que tá, se tem trava, se não tem trava. Então tem muitos elementos simbólicos dentro de uma chuteira. Ah, só porque ele gosta de futebol. Não, mas por quê? Né? E qual que é o impedimento? Né? Ele é seguro? Ele é inseguro? Ele joga bem futebol? Nem joga futebol? Então como é que ele desenha uma chuteira sendo que ele não joga futebol? Por que que ele está escolhendo uma chuteira? Né? O que que é o sapato? Né? Aonde que eu piso? Eu estou seguro? Estou inseguro? Eu preciso estar calçado para enfrentar a vida, para chutar as coisas que vêm do mundo, né? E você tem que entender a história para ver o contexto da chuteira. Muito legal. Oi, Márcia. Márcia Araújo? Só Oi. quero que você me confirme o curso, porque eu não estou achando os dados, quando é que vai ser? Vai ser sábado agora. Ah, a partir de que horas? Vai ser das 8 da manhã às 18, com 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia de almoço. Né? Vai ser 8 às online e 18. presencial. Oi? Como é que faz para se inscrever? Bom, primeiro você vai. Nós vamos agora sortear, Thalita. Oi. Sorteie para gente dois nomes de quem está presente para receber a inscrição gratuita. E se alguém já tiver inscrito, ganha para o próximo curso que a gente for fazer, tá? Eu vou fazer o sorteio aqui, que eu não tô conseguindo Oi? aqui para compartilhar a tela. Tá me escutando? Tá bem baixo. Peraí. Melhorou? Melhorou. Eu vou fazer o sorteio aqui e depois eu vou divulgar no Instagram, tá bom? A tela do sorteio, que eu não tô conseguindo compartilhar Você quer que eu aqui. bote para você compartilhar ou Se puder, que daí eu já. Mas é bem tranquilo aqui. Primeiro vai ser qual os sorteios das duas bolsas? das duas bolsas 100%? Tá. Eu vou sortear aqui e eu já mando. Ou você Porque. quer compartilhar a tela? Oi? Quer tentar compartilhar a tela? Deixa eu libero aqui, se você conseguir compartilhar. Senão você coloca host. Veja se consegue. Hum, hum.
Tá liberado. Então você pode falar com a Thalita, Márcia. Ela coloca o telefone de vocês aí da Uma Integrales e ela sorteia duas inscrições e depois a gente tem as inscrições com desconto, que ela vai Você já vai sortear. contar pra gente, né, Thalita, quem ganhou, quem não ganhou, o que que vai Vou- ser? Nós vamos morrer de curiosidade? Como assim? Não. Eu vou colocar no Instagram depois também, mas eu vou Hum, sortear aqui que eu não consegui compartilhar a tela, tá, gente? Tá Mas bom. é confiável, tá? Super confiável. Olha que Então, você vai ser tendenciosa. vamos tirar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vou- Tá? Então, assim, pessoal, o curso vai ficar gravado, tá? Então, Primeira é a Maiara Marques, aproveite, Maiara, Maiara. ela já estava E inscrita ou não? não, Maiara não. Maiara, que E não o está Dr. mais. Francis, porém, ele O já está Dr. inscrito. Francis já está inscrito. Então vamos sortear novamente O Francis ganha um voucher pro próximo, então. pro próximo. E Sorteia mais um, então. mais um. Ela tem um aplicativo, gente, muito legal, que ela bota, ele roda e faz um sorteio. Não sei se vocês já viram isso, é muito legal. Vamos lá, o Maiara já disse, eba. A outra pessoa é a Então a gente vai ter Ana sorteio. Paula Stavelinski. Acho que é aluna da escola, né? Ana Paula, Primeiro tudo ano. bom, Ana Paula? Meus parabéns. Você não tinha feito inscrição, né, Ana? Ó, então ganhou a inscrição no curso. Vai estar presencial, Ana? Eu acho que não, porque não vou conseguir ficar o dia inteiro, eu tenho uma coisa a fazer no meio da tarde. Vai pro presencial de manhã e sai à tarde fazer. Mas vai pro presencial. Vai estar muito legal. Mas vai ser lá na escola ou onde é que vai ser no Não, não. presencial? Porque Vai eu ser. tava programando de fazer esse curso. Então ganhou aí, ó. Vai ser lá no New consultório. Zealand. No New Zealand, que no consultório tem um local de eventos lá. Que tem uma sala toda acústica, preparada com iluminação, com todo o recurso de mídia, conforto. Tem um espaço super legal para coffee break, né? Lembrando que o curso vai ter a duração de. São 8 horas de curso, né? E dois coffee breaks o dia inteiro. E a transmissão é online, é pela plataforma Eduz, tá? Não vai ser pelo Zoom, é pela plataforma Eduz. Depois a gente vai divulgar a via de acesso, né? Porque é uma plataforma fechada, então só quem tiver inscrito tem acesso e não tem risco de ter hacker ou alguém que entre, derrube e impeça, né? E a transmissão é com banda de alta velocidade, sem falha de imagem, sem falha de som. E o som é Dolby Stereo, tá? Não é um som craquelado nem ruidoso. Então toda a qualidade para quem estiver em casa ter conforto de assistir o curso também. Próximo Agora, sorteio, Thalita. Vamos lá, que são 9h20 já. uma de. Aí, eu tô com a tela, outra tela. É uma de. Tem que ver lá, Thalita. Eu Um não lembro segundo. mais agora. Saiu a tela do lugar. Duas inscrições. Dois de 35%. Thalita, pelo horário, vamos fazer o seguinte: você sorteia, tá? Você pegou o contato de todo mundo entrou pelo contato, né? E daí coloca no grupo, tá bom? Coloca. Aí você coloca no grupo e manda pro pessoal. Janda, Eu você tenho. divulga daí, pessoal, que são 9h20 já, tá? Eu A ideia é faço fazer. arte, eu boto em todos os grupos. Tá. Nós teremos mais sorteios no curso, então E se inscrevam. Tenho fofocas novas, mas eu ainda não posso contar para todo mundo. Eu adoro uma fofoca, né? Você já então a gente vai ter conhece. sorteio, a gente vai ter sorteio de livros, dos autores, não Uhum. meu. Vai ter sorteio de uns brindes e a gente vai sortear 10 kits para quem tiver online
do kit que o pessoal recebe do presencial, que é a bolsa do curso, um joguinho, umas coisas que vão ter dentro, que daí vão saber no sábado, né? Todo Surpresa, mundo não quer, conta, tá? Mas vão conta ser sorteados no sábado, para quem tiver online para poder receber depois, tá bom? tal. Gente, Ah, eu tenho um aviso. Quem é dos Lantanídeos e comprou a botica dos Lantanídeos e vier para o presencial, tragam a botica que é da homeopatia e Cia. Ela achou um jeito de resolver o problema do que está muito apertadinho, né? Então ela consegue consertar isso, quem comprou as boticas. Eu vou contar então. A Andrea nos forneceu uma botica dos Lanternídeos para a gente sortear no curso. muito bem. Ó, a Carmen tá querendo. Pessoal, então assim, é um curso bem legal, tá bem estruturado com características, assim, tem bastante informação, tá? Mas dentro do curso, né, depois vai ficar todos os slides disponíveis na plataforma, vai ter um e-book, né, que eu estou terminando de fazer ele com as principais informações, né? Eu não tenho como condensar isso aqui num e-book, né? Tem direitos autorais, mas as principais características que vai auxiliar no desenho vai estar ali para dar informação para vocês do e-book de consulta rápida, né? Ah, o que que significa isso, o que que significa aquilo, o que que eu tenho que analisar. Então, essas características daquilo que eu uso no dia a dia do consultório vai estar nesse e-book, né? Então, todo o material, todas as aulas estarão disponíveis dentro de 10 dias depois do curso, editadas e colocadas na plataforma. Todo o material transcrito, né? Então, toda a aula vai ser transcrita por IA e é feito um resumo do conteúdo de cada aula, que estará disponível na plataforma depois de 10 dias do evento, que eles têm que processar a imagem, trabalhar. Jandra, o que que é isso, Hum. Jandra? É com a Márcia. É Então com a tá bom. Márcia. Então tá. E Márcia, aí, entra em contato comigo que eu converso com você no privado. Eu tô falando com ela. Já então tá tá falando? bom. Ah, então tá ótimo. Thalita serve também. Tá? Então a ideia é que vocês possam começar a acessar e trocar as experiências, né? O acesso depois é por um ano, né? Porque até você acostumar a entender os símbolos e vai aparecer alguma coisa, depois você acaba não sabendo, né? A gente vai dar algumas dicas de como consultar esses símbolos que vão aparecendo, né? Porque às vezes aparece coisa no desenho que você fala, o que que eu faço com isso? Não tenho a menor ideia também. Às vezes o paciente fala, então tem alguns que eu não, você acaba não sabendo o que fazer com o desenho, por ignorância. Mas a maioria deles você consegue ter com esses elementos, né? E com a conversa da criança, você consegue perceber esse universo de uma forma mais gostosa e mais lúdica de trabalhar com criança. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês. Bom te ver também. Vai fazer o curso também, André? Ou vai esperar o sorteio ali para ver se é sorteado, né? Isso. Então tá bom, vamos ver a Thalita. Então tem sorteio de 35% de desconto, 40, 50 e 60%, tá? Tem a tabelinha lá que foi colocada no Instagram. Ela vai sortear agora e já coloca no grupo aí quem vai poder fazer ou não. Tá bom? Gente, bom te vê-los. Até mais tardar Nós vamos ter sábado. desconto da Tá? Organon também. Até sábado, espero vocês aí. Um forte abraço, tá? Bom te ver. Abraço, gente. Tchau, tchau. Ah.